ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, decidiu pela extensão do prazo de uma liminar que suspende despejos, remoções e reintegrações de posse durante a pandemia. A medida cautelar, que tinha validade somente até o dia 3 de dezembro, foi prorrogada até 31 de março de 2022. A decisão, que atende a uma ADPF movida pelo PSOL, pelo MTST e pela campanha Despejo Zero, foi comemorada pelas famílias do acampamento Marielle Vive, localizado em Valinhos, interior paulista. No último dia 23, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu pela reintegração de posse do terreno. O despejo estava marcado para sexta-feira, no mesmo dia em que o prazo da liminar se encerraria. Agora, as 450 famílias que vivem no assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ficam protegidas até o final do mês de março. Apesar da prorrogação do prazo da liminar, a decisão ainda vai passar pelo plenário da Corte, que pode confirmar ou revogar a medida. Nílcio Costa, advogado e dirigente do MST de São Paulo, explica as medidas que o movimento estuda tomar para garantir a permanência das famílias que vivem desde 2018 no terreno. O caminho agora cabe recurso especial no STJ e um recurso extraordinário no STF. Porém, esses recursos ele não tem o chamado efeito suspensivo, né? Não impede o início da execução da sentença. Então, nós vamos entrar com esses recursos e tentar uma medida cautelar no STJ ou no STF para tentar manter as famílias, manter o acampamento até esgotar todos os recursos judiciais que está sendo manejado. E também vai depender do julgamento dessa DPF, né? Do julgamento de mérito dessa DPF, porque essa DPF até agora foi concedida a liminar só, né? Esperamos que no mérito, né, o Supremo coloque algumas condicionantes para o cumprimento das reintegrações de posse, porque até hoje, historicamente, o Poder Judiciário se limita a dar a ordem conceder a ordem de reintegração de posse, e as famílias simplesmente são removidas, desalojadas, sem nenhuma perspectiva de inclusão em programas sociais, de política pública para as famílias, tanto no âmbito rural quanto urbano. A prorrogação do prazo da DPF não foi capaz de amparar todas as pessoas ameaçadas de despejo. Na manhã seguinte à decisão do ministro Barroso, 240 famílias foram removidas da ocupação Nova Conquista, localizada em um terreno particular na zona sul de São Paulo. Na decisão, a juíza da terceira vara civil do Fórum do Butantã argumentou que o principal motivo para a urgência da reintegração era o risco de deslizamento de terra. No entanto, os moradores alegam que não foi feita uma avaliação que comprovasse isso, explica Maria de Fátima dos Santos, do Movimento de Moradia da Região Sudeste e conselheira municipal de habitação da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo. Inclusive, a gente já pediu avaliação, mas as famílias não teve nenhuma avaliação. Ela colocou que teve essa avaliação, que é uma área de risco, mas isso foi colocado por eles lá. Nós não sabemos de onde saiu essa avaliação. Eles atenderam o interesse da construtora e não o interesse da família. Tanto que eles colocavam que é uma área de risco, na verdade, a parte que era de risco, a própria Defesa Civil orientou as famílias para eles não ficar, eles não ficaram na parte de risco. Depois eles colocaram que era uma área na questão da ambiental, que é uma área muito dematada, que não poderia ter construção, mas onde mesmo o próprio trator da prefeitura estava lá derrubando as árvores, né? E a gente ficamos sabendo que o advogado do proprietário da construtora falou que vai construir um empreendimento lá, onde se fala que é uma área de risco e uma área ambiental, né? Além de impedir a realização de despejos, remoções e reintegrações de posse no período de pandemia, a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso também estabelece que, caso alguma área seja desocupada, cabe ao poder público garantir um abrigamento em local seguro às famílias. Mas isso também não foi respeitado no caso do despejo dos moradores da ocupação Nova Conquista.
Segundo Maria de Fátima, as famílias não receberam o auxílio necessário e muitas delas não tiveram outra escolha a não ser voltar às ruas. Dentro do processo e dentro da citação da juíza lá, estava falando que a prefeitura tinha que atender as famílias, né, na questão da remoção, porém o oficial de justiça falou que ia cumprir de qualquer jeito e que ele tinha ligado para a juíza mandou cumprir. Dentro do processo tinha um específico ilegal, que foi a questão do cumprimento da prefeitura, que ele não cumpriram com a ordem da juíza, né, de dar um atendimento para as famílias. Hoje, essas famílias, a maioria, umas foram para algum lugar, outras não teve para onde ir, estão entrando em outra área, porque eles não tinham realmente para onde ir. Inclusive, um casal de idosos que o idoso não conseguia nem ser removido do local. A assistente social colocou que eles poderiam dar o atendimento ontem para aquele idoso, mas hoje eles estariam na rua. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.